Hoje eu preparei aqui para trazer para nossa audiência um resumo do que são os 3 regimes tributários que nós temos à disposição no Brasil: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Isso, Reinaldo, para tudo é importante o empresário ter essa noção, porque isso impacta, inclusive, o modelo de negócios do empresário. Com certeza. Então, vamos lá, vamos começar pelo Simples Nacional, que de simples não tem nada, viu, Reinaldo? Por que chama-se Simples Nacional? Porque ele é simples no momento de pagar a guia. Tá tudo junto, você paga uma única guia. O pagamento é simples. Agora, a estratégia é complexa. Por exemplo, o segmento odontológico, ele pode se enquadrar tanto no anexo 3 quanto no anexo 5 do Simples Nacional. O Simples Nacional tem 5 anexos diferentes, cada um com as suas próprias alíquotas e características. O segmento odontológico se enquadra tanto no anexo 3 quanto no anexo 5. O que vai mudar? Vai depender do fator R da empresa. O que é o fator R? É o valor da folha de pagamento, somado a outros cálculos, mas de forma objetiva, o valor da folha de pagamento. Se a folha de pagamento dessa empresa chega em 27% do faturamento, ela consegue ir para o anexo 3 e contar com alíquotas muito reduzidas. Muito reduzidas. Interessante. E muitas clínicas olham e falam assim: que pena, eu só tenho aqui na minha clínica o meu modelo de negócios, e cada clínica faz de um jeito. Tem clínica que contrata o dentista, tem clínica que faz um contrato de parceria, e cada clínica faz de uma forma, né? É interessante assim. E aí, muitas clínicas dizem: não, mas aqui todo mundo eu tenho contrato de parceria, CLT mesmo eu só tenho uma recepcionista, e aí não vai chegar nos 27%, para eu ir para o anexo 3, que é mais vantajoso. Lê do engano, porque você tem a possibilidade de aumentar o seu prolabore para chegar nessa alíquota e mudar de anexo. Claro, aumentando o prolabore está sujeito a imposto de renda, que a distribuição de lucros não está. Mas, caso a caso, em muitos casos é mais vantajoso você pagar o imposto de renda sobre esse aumento do prolabore para, no geral, contar com alíquotas menores no anexo 3. Olha que complexo. De simples não tem nada. E é aquela decisão que eu disse, né? Cada um tem que tomar uma decisão baseado nos prós e contras, né? Então, aumentar o seu prolabore, que vai aumentar o seu imposto de renda e outros impostos, né? Mas, por outro lado, vai colocar você numa alíquota diferenciada, tem que fazer conta. Isso vai depender também do faturamento. Isso vai depender de alguns aspectos e fatores. Segundo regime, o regime do lucro presumido. O próprio nome já diz tudo. A Receita Federal não quer saber. Ela presume que 32% do seu faturamento é lucro e não tem conversa. É o leão. Ele impõe e vai lá e pega um pedaço, né? E aí muitos empresários do segmento odontológico pensam assim: esse regime é muito agressivo, deixa eu ficar aqui no Simples Nacional, que é menos agressivo, eu tô mais tranquilo. Depende também, porque, como a gente já falou nas últimas lives, nós temos a possibilidade, dentro do regime do lucro presumido, de adotar as alíquotas dos serviços hospitalares. E aí essa base de cálculo do imposto de renda, por exemplo, cai de 32% para 8%. Olha que redução significativa. Aí muda o jogo. Muda o jogo. Então, o regime do lucro presumido, dentro do segmento odontológico... Reinaldo, sabia que o segmento odontológico, dentro assim do mercado brasileiro, é o segmento que mais tem possibilidade de planejamento tributário? Porque tem todas essas nuances que nós estamos conversando. Com relação ao regime de caixa que se adota dentro de uma empresa, dentro de uma clínica principalmente. O que eu quero dizer? Por exemplo, você vende um tratamento e esse tratamento vai ser pago em 10 vezes. Digamos que seja um tratamento aí vamos colocar 10 mil reais para facilitar a conta. Então você tem R$1.000 todos os meses com expectativa de recebimento. O que uma clínica inadvertidamente, muitas vezes, toma a decisão? De emitir a nota fiscal já no ato da assinatura do contrato, ou até mesmo na hora de passar o cartão de crédito, se for no cartão de crédito. Muitas clínicas trabalham sem cartão. E aí, o que ela faz? Ela já antecipa
de maneira presumida, no caso do lucro presumido, que a clínica já tem que pagar antecipadamente 33%. Então vamos fazer uma conta rápida, né? Estou usando o exemplo do lucro presumido, mas ele se aplica também ao simples. Mas eu vou usar o do lucro presumido para a gente poder ter uma ancoragem. Então eu vendo R$10.000, eu tiro 33%, vai dar R$3.300. Passei no cartão de crédito, vou receber a primeira daqui 30 dias, mas o imposto você não espera 30 dias, né? No caso do lucro presumido, isso pode ser pago trimestralmente, mas tem a opção de ser mensalmente. O fato é, você vai pagar um imposto maior do que você já colocou o dinheiro no caixa. Sendo que se você trabalha com um regime apropriado, que tem um regime de caixa e tem um regime por competência. Então o que acontece? Se você trabalha emitindo a sua nota fiscal de acordo com o recebimento da parcela, você já tira esse ônus do pagamento antecipado do imposto e você, caso ocorra qualquer mudança estratégica no tratamento, você ainda não pagou os impostos de todo o tratamento e, portanto, está mais fácil você articular uma mudança. Agora, se a clínica, de maneira equivocada, emite a nota fiscal integral, né, ou seja, de todo o tratamento antecipadamente, o governo já pegou o dele, e nós falamos na semana passada que o governo é um sócio majoritário, né, porque nenhum sócio de nenhum negócio consegue tirar 30% líquido, né, por maior que seja o EBITDA. Por exemplo, uma empresa que tem um ótimo EBITDA é 50%. Não se tira 30% de distribuição de lucro, mas o governo sim. Então, se você já pagou o imposto antecipado e ainda não recebeu as parcelas, você está comprometendo a liquidez do seu negócio e tem uma margem de risco muito grande de você ter uma perda de capital naquela transação, porque se o tratamento for interrompido por qualquer razão ou modificado, dificilmente você vai conseguir obter essa diferença daquela parte que não foi feita. Concorda comigo? Concordo, Reinaldo. Você tocou num ponto aí muito importante, que muitas clínicas ignoram e têm severos prejuízos. A emissão da nota fiscal. Parece simples emitir uma nota fiscal. A secretária pode emitir a nota fiscal, não tem muita complexidade. O ato de emitir, sim, mas a estratégia por trás desse ato, ela é muito importante. Porque, como a gente já disse nas últimas lives, dependendo da descrição do serviço na nota fiscal, a pessoa que pagou mais impostos, ela perde o direito de recuperar isso, simplesmente por um erro na descrição. Então, vale muito mais a pena o empresário contratar uma consultoria tributária. Olha, eu quero que vocês estruturem aqui o meu contábil, eu quero, a partir de hoje, começar a emitir as notas fiscais da forma correta. Pronto. Ele vai ter ali as informações necessárias para daqui para frente ele fazer de forma correta. Isso é muito importante. Exatamente. E o terceiro regime tributário que nós temos no Brasil, Reinaldo, é o lucro real. O lucro real é muito interessante. Tem profissionais que são especialistas no lucro real. Não é meu caso. Eu domino o lucro presumido e simples nacional. Entendo bastante lucro real, mas assim, não é minha especialidade. Mas dentro do lucro real, existem muitas maleabilidades, manobras que vocês podem fazer. Por exemplo, uma empresa que comprova que ela teve despesas equivalentes às receitas, e aí no meio das despesas, aí no meio dessa conta, tá pro labore do sócio, tá tudo, ela não teve lucro, ela não vai pagar nada de imposto. Então, dentro do lucro real, existem muitas manobras, sabe? Que não é o caso aqui, não é o caso do segmento odontológico também, mas é um regime tributário muito interessante. O regime real, ele aproxima mais do que deveria ser o mais justo. Mas nós sabemos que para você enquadrar num regime como esse, você tem que ter um nível de organização burocrática muito grande. Se você, qualquer compra, qualquer saída de dinheiro tem que estar muito bem documentado. E a apuração disso, tanto contábil como administrativamente, é muito mais complexa. Então a energia que se gasta e a complexidade e as exigências que se tem, muitas vezes não compensa, né? Depende muito do tamanho da organização, da empresa, para fazer sentido. Hoje a maioria das clínicas, eu
poderia chutar aí que talvez 50% trabalha no lucro presumido e talvez 30%, 40% no simples, e a minoria trabalha com lucro real nesse segmento de clínicas. Se eu estiver enganado, a variação não deve ser muito maior do que isso, não. Sim, o lucro real, Reinaldo, é muito interessante para ecossistemas, porque aí uma empresa contrata outra e você vai dentro do ecossistema gerando as suas próprias receitas e despesas que se compensam. Isso. E aí no final você consegue um planejamento tributário bem bacana. Então, Reinaldo, nós temos esse contexto com esses 3 regimes no Brasil. Qual que é o melhor regime para as clínicas? Depende do faturamento, depende da folha de pagamento, depende das características de cada clínica. É como uma pessoa que vai no médico e ela faz um diagnóstico. O médico vai fazer um diagnóstico e vai prescrever o melhor tratamento para aquela pessoa de acordo com os sintomas daquela pessoa. Da mesma forma, é com a saúde empresarial de um negócio. Ele vai num consultor tributário, ele vai analisar os sintomas daquele negócio, as características, e ele vai fazer um diagnóstico tributário prescrevendo exatamente, homeopaticamente, qual que é o melhor remédio, qual que é a melhor solução tributária para aquele negócio. E principalmente, Reinaldo, tem uma coisa que é interessante. Você já deve ter se deparado com alguma clínica ou com algum negócio assim na sua jornada. O cara, muitas vezes, ele tá ali num regime tributário que ele inconscientemente prejudica a mentalidade dele de crescimento. Porque ele faz um malabarismo danado e aí faz aquele negócio e ele tá ali, ele não pode crescer. Senão todo aquele malabarismo que ele fez não serve mais. Se ele cresce um pouquinho, aquilo já não serve mais. Às vezes o cara que tá emitindo lá na pessoa física, junto com pessoa jurídica, funciona no estado que ele está hoje. Mas se crescer um pouquinho, se aumentar um pouquinho o faturamento dele, aquilo já não serve. Então, olha só. Eu chamo isso de comprometer a escalabilidade do negócio, né? É uma gestão que ela não se sustenta na escala, ela sustenta do jeito que está agora. Agora a pergunta que se faz é, você quer ficar do jeito que você está ou você quer crescer? E muitos não querem pagar o preço do crescimento, porque o preço do crescimento muitas vezes custa caro. Custa você investir agora aquilo que você poderia investir só amanhã. Só que em compensação você está preparando um trampolim para você impulsionar o crescimento, né, alavancar o seu crescimento, né, e você poder escalar o negócio. Perfeito. Então, nesse contexto, não tem como fugir, viu, Reinaldo? Todo negócio hoje no Brasil, não é só no segmento odontológico, não. Todo negócio precisa de um consultor tributário para traçar a melhor estratégia. Exatamente. Precisa ter clareza, né, do que fazer. Não estamos mais no tempo onde o empreendedor agia de acordo com o que ele acha que está dando certo. Hoje, mais cedo, eu comentei que o empresário, ele não tem que fazer igual ao concorrente está fazendo, igual ao que dizem que precisa fazer, baseado em ganhos, sem nenhum planejamento, que foi o que nós acabamos de dizer. Não, você precisa fazer o que tem que ser feito, né? E eu disse algumas semanas atrás sobre sonegação de impostos. Quantas clínicas ainda estão presas nessa armadilha de escassez, né, um gatilho mental muito perigoso, que é a sonegação de impostos. Sonegar impostos é uma mensagem que você dá para você mesmo e para o seu time, que você não tem princípios, que você não entende a brincadeira, o jogo, né, melhor dizendo, é um jogo, não é uma brincadeira. Você não entende as regras do jogo e, por não entender as regras do jogo, você está correndo o risco de ficar fora da partida. Você está correndo o risco de perder a partida e ficar fora do campeonato. E tem que jogar o jogo. Não vem com essa conversa de que não tem margem, não vem com essa conversa que o governo é corrupto, não vem com essa conversa que está todo mundo fazendo, não. Gente grande joga o jogo seguindo as regras e é como se fosse o judiciário, né, doutor Guilherme? Você que é advogado, você sabe que as regras do jogo são as leis da nossa Constituição, do Código Civil, e quando se defende uma causa, nós temos que jogar as regras do jogo. Não podemos criar uma regra nova na partida, não existe isso. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Não tem mais espaço para amadores.
Os amadores são perdedores que acham que usando de enganação com o governo, ou com o colaborador, com o fornecedor, vão se dar bem. Usando de enganação até mesmo para falar mal do concorrente, usar artifícios que acha que aquilo vai fazer com que ele tenha um ganho mais rápido. Ele pode até ter alguns tostões mais rápido, mas ele não vai jogar o jogo da escalada, da sustentabilidade, do jogo onde o negócio que está hoje em um patamar, amanhã estará em outro degrau, e assim ele vai escalando o seu negócio. É um jogo de gente grande. Perfeito, Reinaldo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Reinaldo. Quantas leis tributárias você acha que tem no Brasil hoje? Leis tributárias. Poxa, se eu chutar, eu vou errar. Mas chuta alto. Erra, mas erra chutando alto. Eu vou chutar alto, então. 2.000. Não, nós temos mais de 2 milhões de leis tributárias. Meu Deus. Porque assim, pensa comigo. Pensa comigo uma clínica que ela é uma franquia e ela tem clínicas em municípios diferentes. Nós temos 5 mil municípios no Brasil. Cada município edita suas próprias leis tributárias. Por exemplo, o ISS em São Paulo é 5%, aqui em Goiás 3%. Isso varia muito. Cada um dos 5 mil municípios edita suas próprias leis municipais. Nós temos os estados que editam suas próprias leis estaduais e nós temos as leis tributárias federais. Isso. Então nós temos mais de 2 milhões de leis tributárias no país. E sabe o que é interessante, Reinaldo? Aqui, né, nesse nosso segmento de planejamento tributário, nós lidamos muito com os contadores. E eu sempre digo, o Marcos aí do aplicativo, ele gosta muito dessa frase, sempre digo que advogado e contador são 2 asas do mesmo pássaro. Eles se complementam, eles se complementam os seus trabalhos. E lidando muito com os contadores aqui, é interessante como que o mindset muda, Reinaldo. Tem contador que usa 1, 2 sistemas para fazer a contabilidade das empresas. Tem contador que usa mais de 10 sistemas. Hoje nós temos tanta tecnologia, muita tecnologia nesse segmento contábil tributário. Então, é importante você se certificar que hoje os profissionais que te atendem, eles estão fazendo uso da tecnologia para te entregar um melhor resultado. Porque na era da informação, não tem mais espaço para aquele profissional que está à margem da tecnologia. Sem tecnologia, a gente não consegue nem acompanhar essa quantidade de leis tributárias. A gente não consegue ter eficiência na apuração dos impostos. Então é muito importante, Reinaldo, o empresário ele se certificar de que os profissionais que estão o assessorando fazem uso da tecnologia para entregar eficiência, para entregar um trabalho de mais qualidade. Sim. A tecnologia é uma ferramenta, né? A tecnologia virou commodities, é uma ferramenta que todos precisam ter e são ferramentas variadas, né? Cada ferramenta tem o seu papel. Dificilmente você vai ter uma única ferramenta que faz tudo, isso não existe, isso é uma utopia. Né? E o fato é que nós hoje não vivemos sem tecnologia, né? Basta olhar para o nosso cotidiano, a gente vai com o celular na mão, seja lá o que você está fazendo, se você não tem o celular próximo, você fica preocupado de estar fora de alguma situação, de uma mensagem, de uma informação. Né? E a tecnologia ajuda nesse tráfego de informações. Fundamental, sem sombra de dúvidas. Agora, embora tenha essa quantidade imensa de leis tributárias, também nós precisamos lembrar que no dia a dia não são muitas as leis que um negócio se envolve. O mais importante é definir qual delas nós vamos atuar, e para isso precisa de uma consultoria, de ajuda, né? Eu vejo muitos profissionais querendo ser bom em tudo. E nós sabemos que quem quer ser bom em tudo não é bom em nada. O empreendedor ele tem que focar na estratégia do negócio, ter clareza de onde ele está e visão para onde ele está indo. É isso que o empreendedor precisa. Agora, ele precisa de entender um pouco das questões tributárias? Sim, ele tem que trazer conhecimento e consciência
de que tem coisa que precisa ser melhorada. Agora, não precisa ser ele que vai mergulhar nesse oceano de leis tributárias para poder pegar qualquer uma de qualquer jeito, né? Existem escritórios especializados, existem empresas que estão fazendo só isso, estão focadas nisso e podem dar o rumo da escolha da melhor estratégia, né? E aí, sim, prossegue-se com o dia a dia, o cotidiano, né? Então, ou seja, transformar situações complexas, situações onde gastaria-se muito tempo numa solução simples, é o desafio do empreendedor que vive num lugar hostil para empreendedores como é no Brasil. Eu não digo nem em questões de um percentual alto de impostos, porque tem países aí de primeiro mundo que cobram impostos ainda maiores, mas a complexidade do nosso realmente dificulta muito, e é por isso que aquela velha frase, né? Cada macaco no seu galho, né? Então nós temos aí o Dr. Guilherme que nos ajuda nessa elucidação do melhor caminho. Nós temos a clínica que é especialista na questão técnica, né? O dentista que é bom no que faz e tem um time que faz com aquela identidade. Nós temos o médico da mesma forma e cada um no seu papel, trabalhando como se fosse uma bela música, né, doutor Guilherme? Cada um com seu tom, cada um com seu ritmo, mas formando uma bela harmonia para formar uma gestão bem feita. É possível ter uma gestão bem feita. É possível ter uma gestão organizada, lucrativa, produtiva. O que precisa é ter as ferramentas certas e, para isso, a tecnologia, sem sombra de dúvida, é fundamental nesse processo. Perfeito, Reinaldo. Então, 3 passos que o empresário do segmento odontológico que está nos ouvindo, ele está se perguntando, tá, ok, como eu faço para eu ter um bom planejamento tributário? 3 passos. Primeiro passo é aquilo que a gente vem falando nas últimas lives, é a mentalidade. O primeiro passo é ele entender o valor e a importância de se ter um planejamento tributário. Porque sem isso, Reinaldo, ele não consegue dar os outros 2 passos, né? Eu sempre digo que a diferença entre a clínica odontológica que já reduziu sua carga tributária, aumentou o seu lucro, e a clínica tributária que está lá com a carga tributária altíssima, é só a mentalidade dos empresários de um negócio e do outro. Só a mentalidade. Mudou a mentalidade? O segundo passo, procurar um profissional especialista que vai fazer tanto um planejamento societário quanto tributário. Porque, por exemplo, para você se enquadrar no regime das alíquotas hospitalares, você precisa alterar a sua atividade econômica, inserindo a atividade econômica de serviços hospitalares. Em muitos casos, é interessante duplicar, abrir 2 CNPJs. Até por uma questão de gestão, viu, Reinaldo? Você deixa as consultas e os procedimentos que não têm o benefício fiscal no CNPJ e você traz todos os outros procedimentos que têm o benefício fiscal para outro CNPJ. Então, nesse, você sempre emite nota com aquelas alíquotas dos serviços hospitalares. E nesse, você sempre emite as notas com as alíquotas tradicionais. Isso melhora a gestão, isso traz mais organização. Então, percebem que precisa também, é imprescindível um planejamento societário. E o terceiro passo, depois que você busca um profissional competente, é você se dispor a fazer a sua parte. Porque sabe o que acontece muito, Reinaldo, que a gente lida muito aqui no dia a dia? O empresário vence essa primeira barreira da mentalidade, busca um profissional, a gente passa para o empresário uma lista de documentos que ele precisa providenciar para a gente iniciar o planejamento tributário dele. Aí ele fala assim, nossa, doutor, vai dar trabalho conseguir esses documentos. E eu sempre digo, dá muito mais trabalho você ficar com um negócio com a lucratividade baixa, pagando impostos que você não precisaria. Quanto isso te custa por mês? Pega uma pessoa, um funcionário seu, paga ele para ele providenciar essa documentação, vai ser muito mais barato do que você continuar pagando impostos indevidos indefinidamente. Lógico, se ele contratasse se ele colocasse na sociedade um sócio, um empreendedor de visão que tivesse 10% do negócio dele e que conseguisse economizar 20% de imposto, já pagaria a retirada daquele sócio. Ou seja, é um absurdo achar que o trabalho que se dá para organizar
tributariamente um processo de emissão de notas, de CNAE, de qualquer que sejam os ajustes que são necessários, ainda que se tenha que contratar alguém focado e dedicado a isso, é ínfimo diante dos benefícios que são de longo prazo, e nós já falamos bastante sobre isso nas outras semanas, né? Um benefício que vai desde a economia mensal à distribuição de lucro, porque uma economia de impostos entra direto na última linha, direto na apuração de resultados do lucro, e sem falar na valorização do próprio negócio. E Reinaldo, olha que interessante, percebe que em nenhum momento nós falamos aqui de dinheiro? Primeiro passo, mentalidade. Segundo passo, humildade, para entender, para reconhecer, eu preciso de um profissional que me ajude nisso. Terceiro passo, engajamento. Eu vou, como empresário, fazer as tarefas que me cabem. Então, são 3 aspectos subjetivos do empresário, que para ele mudar o contexto externo dele, ou seja, diminuir a tributação e aumentar os lucros, depende de um ajuste interno. Olha que interessante. Nós não estamos falando de dinheiro aqui, porque os honorários do consultor tributário, a própria economia que o empresário vai ter, paga os honorários. O serviço se paga, não vai precisar de fazer investimento. Olha que interessante como que depende de um ajuste interno, de um crescimento pessoal do empresário. Exatamente. Sem falar que o investimento que você faz agora, ele é um investimento que tem prazo para terminar. Agora, os benefícios, esse não tem prazo para terminar, né? Os benefícios são ad eternos, e a tendência é você aprender com esse serviço e aprimorar cada vez mais, né? Transformar um benefício em algo ainda mais eficiente.